Olá, meus amados irmãos, salve Maria, aqui é a Dara da comunidade de São Sebastião Bastos. Uma boa tarde abençoada pelo Espírito Santo para você que é de Campina Verde, você que é das comunidades rurais de outras cidades, você que está no horário do seu almoço, que está no seu trabalho, que está em viagem, mas está sintonizado no programa Nas Ondas da Palavra. Você que tira esse momento para estar em oração, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Evangelho do dia, aquilo que Jesus quer falar ao seu coração através da palavra de hoje. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre no Senhor, porque quando nós tiramos esse tempo para Jesus, é o próprio Senhor que vem falar ao nosso coração e falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós estamos necessitados, aquilo que o nosso coração precisa ouvir de Deus, o direcionamento que nós necessitamos, a direção, a luz do Espírito Santo nós precisamos, a palavra de Deus vem trazer para nós. É o Senhor que vem falar conosco. Mesmo que a palavra tenha sido escrita 2000 anos atrás, ela se renova quando nós ouvimos ela, quando nós a lemos, quando nós estamos em oração. A palavra de Jesus é para o nosso dia de hoje, é para a sua vida, é para a minha vida. É o Senhor que vem falar conosco, é o Senhor que vem nos trazer a luz para a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos ama verdadeiramente. É Ele que dá a vida por nós. E quando nós necessitamos do Senhor, o Senhor que deseja falar conosco a todo momento, quando nós mais necessitamos e queremos ouvir, o Senhor irá falar conosco, porque a todo momento Ele procura uma oportunidade com que o nosso coração se volte para Ele e esteja atento à voz dEle. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, deseje ouvir a voz do Senhor. Deseje ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, deseje escutar de Deus a verdade que a sua vida precisa, o direcionamento que a sua vida precisa. Ela está em Deus, o caminho certo, aquilo que precisa ser resolvido, tudo está em Deus. E será bem resolvido porque Jesus é o nosso Senhor. O Senhor quer o bem para nós. Por isso nós precisamos de ter Deus, nós precisamos de falar com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Porque muitas das vezes nós abrimos o nosso coração para tantas pessoas. Nós falamos o que há em nosso coração, ou coisas que nós falamos para as pessoas que muitos não vão entender, vão criticar. Nós abrimos o nosso coração para tantas pessoas. Mas aquele que é necessário abrir o nosso coração, que é Jesus, às vezes nós não fazemos. E Jesus é aquele que, quando nós abrimos o nosso coração, Ele cura o nosso coração. Ele não deixa ferida sobre nós, mas o Senhor, Ele cura, Ele conhece já o que se passa conosco. Mas o Senhor, Ele espera com que nós damos livre acesso a Ele para que Ele faça a graça dEle acontecer. Por isso eu queria te convidar no dia de hoje a abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser renovado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser tocado por Ti. Toca o meu coração, a minha casa, a minha família. Visita a minha vida, Senhor Jesus, nesse dia. Senhor, me visita onde eu estou trabalhando, onde eu estou, eu necessito da Tua presença. E quando nós falamos assim com Jesus, Jesus vem com o seu amor imenso tocar sobre nós, tocar sobre a sua família, tocar sobre a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos e transforma tudo. Por isso, diga para Jesus: Jesus, seja bem-vindo na minha casa. Jesus, seja bem-vindo na minha família. Jesus, seja bem-vindo, Senhor, no meu trabalho, Senhor. Visita, Senhor Jesus, toda a minha casa, a minha família, os meus filhos, as pessoas que eu amo que estão longe, Jesus. E Jesus estará visitando. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, na alegria do Senhor, eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Mateus 26, do 14 ao 25. E antes de ler o Evangelho, vamos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá o entendimento, a sabedoria, a compreensão. Ele que prepara o nosso coração, nos coloca com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Sopra o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Tirai toda preocupação, toda angústia, toda tristeza e trazei o amor de Jesus para reinar sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos,
Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje, quando nós vamos ler, nós vemos, que ele vem nos contar da traição, de Judas. Nós sabemos, que Jesus caminhava com os seus discípulos, amava os seus discípulos, ensinava. E no meio dos seus discípulos, havia esse Judas Iscariotes, que a palavra vem nos contar, que troca Jesus por 30 moedas de prata, que entrega o seu Senhor por 30 moedas de prata. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós vemos a história, também tem os filmes que passam, que a gente assiste, que dá pra gente ver muito bem e sentir tocado o seu coração por aquilo que nós vemos, o amor de Jesus por nós, o Senhor que dá a vida por nós. Mas nós também vemos ali Judas, um dos 12 discípulos, que caminhava com Jesus e que procura a oportunidade de entregar Jesus, que combina 30 moedas de prata para entregar Jesus aos sumos sacerdotes. Ele ganha 30 moedas de prata e em troca ele entrega Jesus. E a partir desse momento em que ele vai se encontrar com esses sumos sacerdotes e tramar isso contra Jesus, ele procura sempre a oportunidade para entregar Jesus. E Jesus sabia, porque Jesus conhece o coração dos seus filhos. Só que Jesus amava os seus discípulos. Jesus sabia que ali havia um traidor. Jesus sabia, porque há muito tempo ele já estava planejando isso. Mas Jesus caminhava com seus discípulos mesmo assim. E aí chega a Páscoa, onde Jesus fala para os seus discípulos ir preparar, manda eles ir até a cidade, procurar certo homem e ali dizer para ele que o tempo do Senhor está próximo, Então, eles iam celebrar a Páscoa na casa dele junto com os discípulos. E os discípulos assim fizeram. E aí se colocam à mesa naquele cair da tarde. Jesus se coloca à mesa com os 12. E Jesus então, enquanto comia, ele diz, que em verdade vos digo, um de vós vai me trair. E os discípulos, quando escutam aquilo, ficam espantados. Senhor, será eu? Será eu, Senhor? E Jesus então diz que quem vai trair é aquele que põe junto com ele a mão no prato. É aquele que caminhava com ele, aquele que via os milagres, aquele que ouvia a voz de Jesus, que estava próximo de Jesus. E então Jesus fala, que o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, meus amados irmãos, sempre falava do Salvador que viria e sempre falava como tudo ia acontecer. Os profetas já anunciavam. E aí Judas, que é o traidor, vai e pergunta para Jesus: Mestre, serei eu quem irei te trair? E Jesus, tu o dizes, Jesus conhece o coração dos seus filhos. E meu amado irmão, meu amado irmão, o que eu queria te fazer, junto comigo, é refletir
sobre esse evangelho. Quando nós vemos esse acontecimento de Judas trair Jesus, nosso coração fica dolorido de a gente pensar que uma pessoa que caminhava com Jesus, que viu os milagres, que ouvia a voz do Filho de Deus, aquele que estava próximo, ele é capaz de fazer isso. Nosso coração fica angustiado e pensa, mas que tristeza pensar que ele foi ali por causa de 30 moedas de prata. Ele entrega a vida do seu mestre, do seu Senhor. Ele chega, quando Jesus está ali no Horto da Oliveira, ali na agonia, que Jesus está ali em oração, ele chega, ele beija a face de Cristo para mostrar que Jesus era quem eles precisavam pegar, que eles precisavam prender. Quando nós paramos para pensar isso, nosso coração se dói, porque nós pensamos no amor de Jesus por nós. Jesus que nos ama tanto, Deus enviou o seu Filho, caminhou sobre a terra e a todo momento as pessoas queriam matar Jesus. Todo momento um queria, outro queria, e Jesus realizava milagres na vida daquele povo. Quando nós paramos para ver sobre a entrada de Jesus a Jerusalém e o povo com os ramos, tudo, nós pensamos, nossa, mas que povo que estava alegre. Jesus sabia que ele estava indo porque ele ia morrer por amor àquele povo. Mas eles pensavam que Jesus estava chegando como um rei. Quantas pessoas ali estavam que levantavam suas palmas, que levantavam seus ramos em alegria, mas que no dia da morte de Jesus escolheram no lugar de Jesus Barrabás, salvaram Barrabás e pediram que Jesus fosse crucificado, que Jesus fosse morto. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, toda essa história, tudo o que aconteceu com Jesus, quando nós vemos, machuca o nosso coração de pensar que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Mas quando nós paramos para refletir, nós vemos que isso não foi só no passado, mas isso acontece ainda. Quando nós falamos no dia de hoje, nós refletimos também sobre os machucados que nós hoje causamos em Jesus. Que nós, com nossa ignorância do nosso coração, que nós que estamos próximos também do Senhor, machucamos o coração de Cristo pelos nossos pecados, quando nós escolhemos o lado errado do que Deus, quando nós trocamos Jesus pelas coisas do mundo, quando nós sabemos que estamos pecando, mas nós queremos colocar que nós temos o nosso próprio direito de viver, de ser feliz, e nós não estamos sendo felizes. Nós estamos pecando e nossa face está se abaixando porque não tem a capacidade de olhar no olhar de Cristo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje nos faz refletir, a olhar para tudo que Jesus passou e ver que nós também flagelamos nosso Senhor Jesus Cristo, com os nossos pecados, nossas faltas. Mas hoje o mundo não é mais como antigamente, muita coisa não é pecado, mas é normal. Nós criamos isso no mundo, um pensamento, mas nós não procuramos pensamento do coração de Cristo, aquilo que vem de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não passa, ela não muda, mas ela é eterna. E nós precisamos voltar o nosso olhar para Jesus como aquele que nos ama, que nós também devemos o amar. E a partir do momento que eu amo o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo meu Deus, que eu amo o Senhor, que eu olho para suas feridas e suas chagas e reconheço que foi por amor a mim, eu não quero ferir novamente, mas eu quero curar as feridas de Jesus. É claro que nós não somos perfeitos, que nós não conseguimos, às vezes, ser perfeita a todo instante, mas é preciso ter em nosso coração a consciência de que eu preciso renunciar ao pecado e pedir perdão pelas minhas faltas. Eu preciso lutar contra o pecado. Mesmo que às vezes eu viva pequenas falhas na minha caminhada, na minha vida, existe mesmo os momentos que nós caímos, mas é preciso levantar, erguer o olhar para Cristo, pedir perdão pelos meus pecados e ter uma vida nova. É isso que o Senhor nos chama. A refletir através dessa palavra que o Senhor ele foi traído por Judas e ele amava Judas, porque era seu discípulo, caminhava com ele, e muitas das vezes nós também temos feito isso, meu amado irmão, minha amada irmã. E nós precisamos voltar o nosso olhar para Jesus e pedir perdão nos nossos pecados, amar Jesus verdadeiramente. E que nós precisamos pedir intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ensine a amar verdadeiramente Jesus. E procurar vivenciar nesses dias agora, de hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo, vivenciar com Jesus o sofrimento, a sua ressurreição.
Rezemos essa Ave Maria pedindo intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixo o convite para todos vocês para a Santa Missa hoje, às 18 horas, na Capela São José. Após a missa, teremos a procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos até a Matriz do Divino Pai Eterno, onde acontecerá o sermão do encontro doloroso. Levar cada um, dos irmãos uma vela para a procissão. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, terá a missa no Divino Pai Eterno e o translado do Santíssimo e a vigília eucarística, e na Capela São José também às 19 horas. E a comunidade São Sebastião Bás convida todos vocês para domingo, dia 5, para a Santa Missa às 4 horas da tarde. E na segunda-feira, dia 6, teremos o grupo de oração no Divino Pai Eterno às 19 horas. Por isso, participe desses momentos de oração, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus os abençoe e fiquem em paz.